Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando mais um programa Falando a Verdade, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro. Isso mesmo, segunda-feira, dia 12 de outubro. E aqui nós iniciamos o nosso programa trazendo a nossa solidariedade ao povo brasileiro. A nossa solidariedade às famílias brasileiras que sofrem o impacto da pandemia do coronavírus, que sofrem aí as consequências do descaso da Presidência da República e também a omissão do Ministério da Saúde. Então, iniciamos o nosso programa aqui trazendo a nossa solidariedade ao povo brasileiro, a nossa solidariedade às famílias brasileiras. Um abraço a vocês que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, convidando vocês para participarem conosco também das outras redes sociais, do nosso Twitter, do nosso Instagram, da nossa página do Facebook, convidando você para vir se somar aos mais de 160 mil seguidores na nossa rede social, isso mesmo, todos atrás da boa informação, da análise do momento político, dos bastidores da política em Brasília. Aqui a gente tem de tudo um pouco e você é muito bem-vindo aqui conosco, participar conosco aqui dos nossos programas, o Falando a Verdade e também o Rubens Ottoni na TV. Destaque de hoje aqui no nosso Falando a Verdade: alimentos. Desmonte do governo Bolsonaro coloca a segurança alimentar de brasileiros em risco. Esse assunto é muito importante, eu já tenho falado muito sobre ele aqui desde quando começou a faltar alimentos e os preços aumentarem, mas é importante a gente analisar o que está por trás de tudo isso que nós estamos sofrendo. É o desmonte planejado pelo governo Bolsonaro. Nós vamos comentar aqui sobre esse desmonte que coloca a segurança alimentar de brasileiros em risco. Um abraço aí a toda a nossa audiência, a todos vocês que têm nos acompanhado neste final de semana, a todos vocês que nos receberam aí nesse final de semana. Tive a oportunidade de passar aí Santa Bárbara, São Luís de Montes Belos, Fazenda Nova, Iporá, também aí em Aragarças, em Jussara, estive em Goiás, em Itapuranga, andei bastante aí, estive em Itaguaru, em Itaguari e também em Goianira. A todos vocês que nos recepcionaram aí, a minha gratidão, muito grato a vocês aí pela recepção, pelo carinho, pelo respeito, e a vocês, muito grato aí pela audiência qualificada de vocês, que faz com que o nosso programa aqui seja cada vez mais importante para levar a boa informação, para fazer o combate às fake news, para fazer a análise ponderada, equilibrada, responsável do momento político no país e também para falar dos bastidores da política no nosso país. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Deixar aqui a pergunta também do dia, a pergunta desta segunda-feira, dia 12 de outubro, ela vem de Goiânia. A pergunta é da Sirene Assunção. Deputado, o TRE já definiu as regras para o dia da eleição? Eu imagino que você está perguntando sobre as orientações, que vão ser dadas aí para o eleitor no dia da eleição. Nós vamos falar sobre isso aqui. Essa é uma pergunta que realmente interessa também para a gente poder falar aqui para toda a nossa audiência, para todos aqueles que nos acompanham. E aí, Sirene, muito obrigado a você pela pergunta. Sirene mandou sua pergunta pelo WhatsApp, 61999371330. É o WhatsApp onde a gente recebe os comentários, recebe as perguntas. Você pode mandar aqui pelo chat também aqui do nosso canal do YouTube. Fique à vontade, aonde for melhor para você. Mas antes de responder a pergunta da Sirene Assunção, nós vamos falar aqui sobre o destaque do dia. Alimentos. Desmontes do governo Bolsonaro colocam segurança alimentar de brasileiros em risco. Eu vou até abrir uma matéria aqui completa sobre essa questão da segurança alimentar, mostrando que a segurança alimentar vem se mostrando cada vez mais necessária no mundo
e principalmente no Brasil. Desde o golpe de 2016, que retirou a presidenta Dilma Rousseff do comando do país, o Brasil vem sofrendo com o desmonte da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Ataques à agricultura familiar também, desabastecimento, aumento nos preços dos produtos básicos e a volta do país ao mapa da fome. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. O governo Bolsonaro, ele é contra tudo aquilo que foi conquistado nos últimos anos nessa área. Tudo que foi conquistado com muita luta na agricultura familiar, aí nas comunidades camponesas, comunidades tradicionais, os povos indígenas, na prática é um governo de retrocesso contra tudo aquilo que há de mais importante no mundo inteiro discutido, que é a agricultura, que produz alimentos saudáveis, gera emprego, movimenta a economia local. O governo Bolsonaro, infelizmente, só tem olhos para o agronegócio. Eu não sou contra o agronegócio, pelo contrário, eu sempre defendi e sempre que possível trabalhei junto com o agronegócio. Por quê? Porque eu sei, eu entendo que o agronegócio cumpre um papel importante na economia brasileira. Cumpre mesmo. Só que a produção do agronegócio é para exportação. E aquilo que é para exportação, às vezes, não atende o mercado interno. Então, agora, o que não pode ser é um governo equivocado, o governo Bolsonaro, de ter só olhos para o agronegócio. Não, tem que incentivar o agronegócio, mas tem que incentivar a agricultura familiar, fazer igual o governo do PT fez, fazer igual o Lula fez. No primeiro dia de governo, ele trouxe para o Ministério da Agricultura uma grande referência do agronegócio, mas criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para atender a agricultura familiar. Então ajudou as duas pontas. E quem ganhou com isso? O Brasil ganhou. Agora não. O governo Bolsonaro, primeira coisa que fez, aliás foi o governo Temer que fez, já excluiu, acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O governo Bolsonaro acabou com tudo de agricultura familiar, e só tem olhos para o agronegócio. O que acontece? Desmonta a CONAB, desmonta a CONAB, o governo fechou 27 unidades armazenadoras da CONAB, promovendo um desmonte da política pública de criar estoques reguladores, que mantinha o preço baixo a partir da oferta de mais alimentos, e agora não tem controle. Já falei sobre isso aqui também com vocês, a questão dos estoques reguladores, feitos através da CONAB. Agora, venderam tudo é exportação, a nossa safra toda, até os estoques reguladores que estão nos armazéns, vende tudo, e a hora que falta o produto no mercado interno não tem como regular. Esta é a triste realidade. E com isso, o desmonte do governo Bolsonaro está colocando a segurança alimentar de brasileiros em risco. Nós voltamos para o mapa da fome, nós temos milhões de famílias passando necessidade e nós não temos como enfrentar essa situação. Por onde que a gente começa? Tem que dar o apoio à agricultura familiar. Por isso é um absurdo que o presidente Bolsonaro tenha vetado o projeto emergencial de apoio à agricultura familiar, que previa o quê? O fomento, o crédito, projetos novos para as mulheres agricultoras, renegociação das dívidas dos pequenos produtores, para dar um fôlego àquele que produz o alimento que vem pela nossa mesa. Agricultura familiar, pequeno produtor, que produz cerca de 70% do alimento que vem para a nossa mesa. As grandes safras do agronegócio vão para a exportação. Esse é o problema. Então agora aqui nós precisamos de alimento na mesa do brasileiro.
E como não tem alimento suficiente, o preço vai lá para as alturas. E isso compromete a própria saúde, compromete a alimentação saudável do brasileiro e da brasileira. Por isso que nós colocamos isso aqui como destaque. Nós vamos voltar a esse assunto mais vezes durante a semana, tá bom? Nós vamos caminhando aqui para o final do nosso Falando a Verdade, dessa segunda-feira, dia 12 de outubro, mas antes vamos responder a pergunta da Sirene Assunção, de Goiânia. Sirene pergunta: o TRE já definiu as regras para o dia da eleição? Sirene, essas regras serão definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já tem algumas coisas que eles já definiram, né? E outras vão ser noticiadas durante esse mês de outubro, né? Mais para a véspera das eleições. Mas já está definido que nós teremos uma hora a mais de votação. Para quê? Para diminuir a aglomeração. Então a votação vai começar uma hora antes. Isso já ajuda. Segundo, não haverá o contato biométrico. Então não vai ter necessidade de dar lá a presença através da biometria. Não. Então, para evitar, para dar mais segurança ao eleitor, porque por mais higienização que possa haver ali da maquininha e tudo, sempre se corre um risco maior. Então não haverá biometria. Mas será que isso não vai colocar em risco a segurança da eleição? Não pode ter fraude? Não, eleição municipal, e a legislação prevê que todos os partidos têm direito a fiscal. Então os fiscais estão lá e vão fiscalizar para não deixar ninguém fraudar. Claro, a biometria ela serve para agilizar, mas nesse caso da pandemia serve para travar e para aglomerar. Então por isso já definiu que não vai ter biometria também. Vai ter uma hora a mais de votação, mas teremos outras orientações. Obrigatoriedade de máscara, né? Tudo isso já está previsto. Deverá ter horários preferenciais para as pessoas em situação de risco. Então tudo isso, Sirene, já está previamente pensado pelo Tribunal Superior Eleitoral e deverá constar de uma normativa que será divulgada mais próximo das eleições, tá bom? Mas tem sim, e teremos regras para poder garantir a segurança do eleitor e da eleitora, tá bom? Muito obrigado, Sirene, pela sua participação, pela pergunta, uma pergunta importante, valiosa, para a gente começar a esclarecer. E é claro, nós vamos falar sobre isso chegando mais próximo das eleições, tá bom? Nós vamos aqui caminhando para o final no nosso Falando a Verdade dessa segunda-feira, dia 12 de outubro, convidando vocês para nos acompanhar também nas outras redes sociais, nos acompanhar no Twitter, no Instagram, também na nossa página do Facebook, para que você esteja sempre aí acompanhando uma boa informação, acompanhando a nossa análise do momento político e também os bastidores da política aqui em Brasília, tá bom? Aqui nós vamos finalizando o nosso programa, Falando a Verdade, dessa segunda-feira. Hoje nós não teremos o Rubens Ottoni na TV à tarde, porque nós teremos a live com a deputada Maria do Rosário sobre cidadania nas administrações municipais, mas nós voltaremos amanhã com o Falando a Verdade pela manhã, tá bom? Grande abraço a vocês.